Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante, porém pouco discutido no meio cristão, que é a questão das nossas finanças. O que a Bíblia nos explica sobre as finanças? Nós ouvimos muito de muitas pessoas que o dinheiro é sujo, que nós não somos merecedores de boas coisas em relação ao dinheiro, que o dinheiro ele é amaldiçoado. Mas será que é verdade? Será que realmente isso é verdade? O que a Bíblia nos ensina? E é sobre isso que nós vamos aprender hoje, nesse vídeo sobre prosperidade é um dom de Deus. Eu vou pedir a ajuda do meu filho para ele ler esse versículo para a gente, de Eclesiastes 5:19. E quando aos homens, a quem Deus deu riquezas, e fazendo lhe deu poder, para delas comer, e tomar a sua poção, e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Então, se nós temos um emprego, e desse emprego nós podemos usufruir para comprar fazendas, carros, para nós usufruirmos desse trabalho para nós também sustentarmos a nós e a nossa família, isso é dom de Deus. Para você realizar os seus sonhos. Muitas pessoas dizem que os cristãos não podem ter benefícios acerca do dinheiro, que eles só precisam trabalhar e pagar contas. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus nos presenteou desde o nosso nascimento até a nossa morte com coisas muito boas. Boas dádivas vêm do Pai das Luzes, onde não tem dúvida e nem sombra de variação. Vamos então ao primeiro versículo que fala sobre as finanças. Olha só o que eu anotei aqui para falar para vocês. O primeiro princípio para que nós tenhamos uma vida próspera é o princípio da excelência. E esse versículo está lá no livro de 22 e 29 de Provérbios. Certo? Quando nós tivermos que fazer algo, que nós possamos fazer com excelência, a gente pode até entregar mais do que aquilo que nos foi pedido, porque isso é prazeroso a Deus quando Ele vê que nós estamos fazendo conforme tudo aquilo que Ele nos explicou. Inclusive, os judeus, eles têm esse princípio com eles. Eles não gostam de, quando eles estão fazendo algo, ser repreendidos por algo que eles não fizeram direito. Então, eles procuram fazer tudo com excelência, para que sejam reconhecidos por aquilo que eles fizeram. O segundo princípio, o qual nós temos aqui marcados para vocês, é Provérbios 22:1, que diz que o bom nome e a estima, elas são muito mais importantes do que as riquezas. Então, se você faz tudo com excelência, você vai ser conhecido por aquilo que você faz. Só que não é só isso. O seu bom nome, ele também tem que ser reconhecido pelas pessoas. Como você tem, por exemplo, visto que seus semelhantes têm falado acerca de você? Ah, aquele cristão ali, ele compra e não paga as suas contas, ou aquele ali verdadeiramente é o cristão. Verdadeiramente ele se assemelha a Cristo. Porque Cristo pagava os seus impostos, ele pagava as suas contas. Tanto é que quando vemos que os cobradores de impostos vêm cobrar Jesus, Cristo diz a ele, para Pedro, vá pescar e o primeiro peixe que você pescar, você abre a sua boca e vai ali ter um estátua que você vai pagar por mim e por você. Cristo, ele não somente ajudava a pagar as suas contas, como também ajudava a Pedro a pagar os seus impostos.
Então, e não é só isso. Tem a questão também de você zelar pelo seu nome e pelo da sua família. Então, se você tem um bom nome, você é estimado. E se você tem um bom nome, as pessoas vão querer saber de quem ele é filho. Como aconteceu com Saul. Quando Davi, ele matou o gigante. A primeira coisa que ele perguntou foi: de quem esse jovem é filho? Então ele era de uma família onde ele tinha vários irmãos que estavam ali na guerra, mas Davi veio para entregar um mantimento para seus irmãos e acabou sendo reconhecido como um grande guerreiro, né? Então, para tudo isso que eu estou falando para vocês, tem uma questão espiritual. Então você precisa colocar isso na sua cabeça. A primeira coisa que você tem que mudar é a sua mentalidade acerca das finanças. Então vamos recapitular? O primeiro, você tem que fazer tudo com excelência. O segundo é você zelar pelo seu nome. A Bíblia diz que o mais vale um bom nome do que muitas riquezas, né? Então você vai ser estimado pelo seu nome e também por estar falando bem acerca dos seus familiares, que no caso são os irmãos cristãos. As pessoas vão olhar para você, vão ver suas boas obras e vão glorificar a Deus que está no céu. Então, o terceiro princípio para que nós possamos ter uma vida em prosperidade é mentoria. E o que é mentoria? O mentor é aquela pessoa que é um especialista num determinado assunto. Então, o que acontece? Se você quiser saber sobre relacionamentos amorosos, você precisa estar se aconselhando com uma pessoa que realmente seja um exemplo naquilo. Que ele seja um exemplo no relacionamento amoroso com a sua esposa, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento em família. Então, fale com fulano que ele é ótimo para aconselhamento amoroso. Fale com ciclano, fale com beltrano. Então a gente vai adquirindo sabedoria. E a Bíblia nos fala algo sobre isso, sobre mentoria. Olha só, no livro de Provérbios também, no seu capítulo 15, no versículo 22, que diz que na multidão de conselhos há o quê? Há sucesso ou há sabedoria. Então você vai ver que a Bíblia ela já nos ensina algo sobre isso. Então, se você consegue ser uma pessoa excelente, prezar pelo seu bom nome e também você ter um mentor que vai te ensinar o caminho das pedras, como as pessoas falam, você vai ser muito bem sucedido na sua vida, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se você puder se aconselhar com alguém que já domine o assunto, é uma coisa muito importante, porque a Bíblia nos aconselha a fazer isso, tá certo? Agora vamos para outro princípio. O princípio da repreensão, da instrução. A Bíblia fala sobre ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Está lá no Provérbios 22:6, que diz que nós temos que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela se desviar, quando elas crescerem, elas se desviarão desse caminho. Da mesma forma, Deus ele também nos instrui e nos repreende porque ele nos ama. Você acha que Deus ele gosta de ver os seus filhos passando por necessidade, passando por dificuldades e dificuldades financeiras, que a própria palavra nos dá esse respaldo para nós sermos abençoados e prósperos? Você acha que Deus se agrada em ver os seus filhos dia após dia, perdendo suas finanças, perdendo suas posses, perdendo tudo aquilo que eles conquistaram com tanto suor, lágrimas e sangue muitas das vezes? Não, o Senhor não fica feliz, Ele não se agrada, porque Ele tem um mundo em abundância para te dar. Então o que acontece? Olha só o que o livro de Provérbios ainda nos diz. Aqui, a Bíblia diz que Deus ele repreende a todos quanto ama, né?
E aqui no versículo que eu quero deixar para vocês é Provérbios 13, 18, que diz que a pobreza e a vergonha sobrevêm às pessoas que não querem ser repreendidas, ou elas não aceitam a repreensão, elas não aceitam ser instruídas para que tenham sucesso na vida. Essas pessoas que elas não gostam de ser instruídas e não querem ser repreendidas, elas vão passar por muitos mabocados na vida. A Bíblia própria está dizendo que a vergonha e a pobreza sobrevêm a eles. Mas no mesmo versículo, depois da vírgula, diz que aqueles que recebem com alegria a repreensão, esses terão honra. Então olha só, a própria Bíblia já nos fala sobre as finanças, sobre as coisas que nos sobrevêm, bênçãos e mais bênçãos, quando nós estamos diante de Deus para realizar estes propósitos segundo a palavra de Deus. E esses propósitos, eles também são incluídos a vida financeira, as finanças, o dinheiro, tá certo? E agora vamos para o quinto princípio para você ser próspero, para você alcançar as finanças controladas, a tão sonhada independência financeira. Olha só, o quinto, e eu acho que é o mais assim de todos eles, todos são importantes, mas esse aqui eu creio que você possa estar dando, né? Possa estar dando uma atenção um pouquinho maior sobre esse versículo, que é a generosidade. Muitas pessoas falam assim, né? Como que eu vou doar algo se eu não tenho nem para mim? Então, nisso a gente já vê que a pessoa já está vivendo em dificuldade, ela já está vivendo em maldição, e não é a vontade de Deus para a vida dela. Agora, quando Deus começa a abençoar a tua vida, Ele começa a abençoar as suas finanças, porque você já foi aprendendo como que você vai lidando com as finanças, você vai controlando as finanças, você vai sanando suas pendências, pagando suas dívidas, você vai ver que Deus ele te dá um pouco a mais. E para que Ele te dá um pouco a mais? A Bíblia fala para que nós possamos ser generosos. Então, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 24, que a alma generosa prosperará. E ainda diz que você não retendo essas bênçãos, Deus ainda vai te dar muito mais, porque Ele pode confiar as finanças dele a você. Então, você precisa ser generoso com as coisas que Deus coloca na sua mão. Certo? Então vamos só recapitular aqui para vocês não esquecerem, tá certo? Vocês podem ir marcando os versículos também. Eu não tô falando o versículo todo aqui para que vocês tenham a iniciativa de estar indo lá na Bíblia, de estar lendo, tá certo? Quando vocês forem ver esses vídeos, peguem a palavra de Deus, fiquem com ela perto de vocês para que vocês possam estar aprendendo sobre as finanças, né? Nesse caso aqui, nesse caso desse vídeo, sobre as finanças. Então, olha só, recapitulando. Então, esses 5 princípios para você prosperar. 5 princípios. Na Bíblia tem muitos mais, tá certo? Tem o princípio da boa administração, tem o princípio da lei da semeadura, o que você planta, você colhe. Tem muitas outras coisas, muitos outros princípios. Porém, eu quis separar esses 5 aqui que eu achei bem bacana para vocês. Olha só. O primeiro, então, princípio da excelência. Tudo que você fizer, faça com muito bom gosto, faça bem, faça o melhor que você puder. Dê o seu melhor, mas dê o seu melhor abundantemente. Faça e entregue, às vezes, até mais do que você lhe foi pedido. Certo? Entregue até mais do que foi pedido. Então, o princípio da excelência. O segundo, o princípio do bom nome e a estima. Que fala, né, que no Provérbios 22:1, que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Então, preze pelo seu nome. Você prezando pelo seu nome, você vai estar prezando pelo nome da sua família, né? Então, o terceiro, mentoria. Tenha ótimos conselheiros para a sua vida financeira, né?
Não sei se você conhece alguém que seja muito bom nas finanças. Procura ele, fala com ele, conversa com ele, fala para ele te dar algumas dicas, alguns conselhos. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há o sucesso, né? E ainda diz, ó, se você for ler, vai dizer que os projetos não fracassam se tem conselhos. Se ali tem os bons conselheiros para estar auxiliando nos projetos. Então, nem projetos fracassam e há sucesso na multidão de conselhos, tá certo? Na multidão de conselheiros. Que é a mentoria. O quarto, recapitulando aqui, é a instrução e a repreensão. Então, quando alguém te repreender por algo que você esteja fazendo, talvez essa pessoa esteja vendo um caminho que você não está vendo. Então, não sei se ela te tem sobre você ou ela tem sobre você autoridade ou não, mas não fique preocupado com isso. Fique preocupado apenas se a repreensão que ela está te dando, a instrução que ela está te dando, está sendo acerca daquilo que você precisa aprender. Porque não importa quem está dando a repreensão. O importante é se aquela pessoa está tendo razão naquilo que ela está dizendo. Então, se atenha a isso. Seja humilde. Receba a repreensão das pessoas que estão querendo o teu bem, que estão querendo ver sua vida financeira deslanchar, decolar. Tá certo? E o último aqui, e o não menos importante, mas acredito que seja o mais importante, é a generosidade. Você precisa ser generoso, tá certo? Muitas pessoas falam sobre dízimos e ofertas, mas isso não quer dizer que... Eu nem toquei no assunto aqui, por quê? Porque você é quem sabe das coisas que você tem na sua casa. Se você for generoso, o Senhor te abunda muito mais daquilo que você foi generoso, que você ofertou. E quando você der, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Então seja generoso, dê com alegria, não dê com o coração pesado, mas seja generoso com o coração alegre. Você vai ver o quanto Deus vai te abençoar, tá certo? Então eu te espero no próximo vídeo acerca das finanças. Aí tem 21 versículos que eu vou estar passando para vocês acerca das finanças, tá certo? Então eu te espero lá no segundo vídeo. Até mais!